para tudo, mas para tudo agora, porque Silvinha Reis está chegando aí na tua casa, no teu celular, com muito assunto, assim, um assunto mega, super especial, porque hoje o meu convidado, gente, é uma águia. Mas ele vai contar o que é isso, né, Fábio? Claro, com todo prazer. Então, aqui, ó, Fábio Ribeira da Silva. Eu já vou passar a palavra para ele, mas antes, gente, eu tenho que agradecer aquelas pessoas que estão comigo aqui toda semana, são as empresas Ótica Modelo, que, ó, dia 27, 26 anos de Ótica Modelo. Hair Brasil, meu parceirão aí de make, de cabelo, de tudo. Lisa Fantasias, que agora no mês de setembro está com as vestes tradicionalistas para venda, aluguel e confecção. Sicredi, gente, quem coopera cresce. Então, o Sicredi que fica na Santa Isabel e aqui no Calçadão, realiza. O nome dessa imobiliária já fala tudo. Realiza o teu sonho da casa própria, do aluguel, porque tem gente, Fábio, que não gosta de comprar a casa e quer ser meio assim, morar um pouco aqui, um pouco ali, e acha que a casa própria vai deixar ele meio preso. Tu vai na Realize e tu pode alugar o imóvel que tu bem quiser, no lugar que tu bem quiser. Também, que também é ótimo, né? E tem também, gente, a VET Açores, que é o Centro Veterinário Açores, aonde eu trato os meus pets ali, que é os meus 7 gatinhos. Então, lá eu recomendo e adoro. Clean Modas, que é onde eu visto aqui a minha roupa. Hoje não, porque eu tô com a camiseta do DL, que não é é do DL. Aline Fernandes e Faquini Center, gente. Faquini. Fábio, tu tem que vir aqui só para conhecer o Faquini Center. Vou te levar, porque é um lugar, Fábio, que tu encontra tudo num lugar só. Supermercado, shopping, loja, salão de beleza, café. Nossa, aqui com a família, deixar cada um no lugar. Deixa o teu carro no estacionamento ali do Faquini e tu aproveita tudo, não perde nada para o Iguatemi, Praia de Belas, um baita de um shopping do Faquini. Maravilhoso. Tem também a Cardinale Salgados, que é minha parceira em todos os meus eventos. Derrete na boca aquele salgadinho da Cardinale. Pizza low carb do nosso amigo Alex Leidner, que já está aqui, ó, botou um monte de águia para nós. E Fitomisturas, a minha farmácia do meu coração, a única nossa farmácia de Viamão, né, de manipulação. Baita Super da minha amiga Miriam Mainardi, que fica aqui do lado do McDonald's, gente. Também é verdade que ela, quando eu fiz, ela foi uma das primeiras a me mandar parabéns e botar a águia lá para mim. Beijo, Miriam, ela está sempre me acompanhando. E Turkey Elegance, que fica aqui na faixa, na Avenida Senador Salgado Filho, única loja em Viamão só para homens. Olha que Viamão não tinha isso. Olha, loja linda, o nome já diz Turkey Elegance. Vai ter que ir lá. Gente, tem um monte de recadinho. A Ângela Marice Pinto, que também é lá do Vila Ventura, proprietária do Vila Ventura, tá com a gente aqui. O Alex, boa noite. Abraço, meus amigos. Hoje a aula com o mestre Fábio. O Alex. Satisfação. Veridiana Paulo, boa noite. Patrícia Ribeiro da Silva, queridona do meu coração. A família toda está em peso aí. Abraço de águia, boa noite. Júlia Ribeiro, no aguardo por aqui. Mônica Fontana Fagundes também dando boa noite para nós. Charis Marrala, quanto tempo, um beijo no teu coração. Elis Reis também com a gente, boa noite, Elis. Quem mais está aqui comigo? Gelson, olha, é um bando de gente. Fernando Evelt, Maicon Roger, Flores, boa noite, Águias. Nara Scheiber de Vargas, abraço de águia. Zete Flores, boa noite também. Meu Deus, é muito legal. Família de águias tá comparecendo, né? Meu Deus! A Inês também, a Inês Pinheiro, que está morando na praia, mandou beijo para nós. Balneário Pinhal me acompanhando.
Fábio, Vamos lá. vamos começar? Como tu quiser. Como que a gente fala de uma experiência maravilhosa e transformadora que é o DL? Coisa boa. Primeiro, Silvinha, quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao teu lado. Né? O destino, o universo fez com que a gente pudesse nos encontrar mais uma vez. Verdade. É um caminho maravilhoso de evolução, né? Que faz com que a gente possa, no momento, no lugar certo, a gente poder se conectar de novo. Verdade. E o DL nada mais é que uma experiência de vida, né? A gente podia ficar aqui horas e dias falando a respeito, e ainda assim o pessoal que está nos acompanhando, quem sabe já sabe, mas a gente não conseguiria explicar tudo, né? É verdade. Porque assim, se muitas pessoas já soubessem do resultado que o treinamento poderia oferecer, já teriam feito antes. Com certeza. Mas tá tudo bem. É verdade. O DL é um treinamento, né? Já começa por aí, ele não é um curso, não é palestra, não é workshop, ele é um treinamento onde a gente sabe que, assim como qualquer esportista que fica anos treinando repetidas vezes para poder chegar numa Olimpíadas ou num campeonato muito importante e que faz uma diferença muito gritante, segundos, milésimos, né? O DL é um treinamento onde a gente olha para a nossa inteligência emocional, para nossas emoções. Então, o que acontece? Durante a nossa vida, a gente não foi orientado pelos nossos pais, professores, para olhar para essa questão emocional. Verdade. Né? O DL significa desenvolvimento e liderança para que a gente possa entender o quê? Que a gente ainda está em constante evolução. Então, a gente tem sempre algo a desenvolver, sempre algo a liderar. A nossa liderança, que a gente se refere, é uma liderança emocional. Uhum. Né? E o DL foi criado pelo Dr. Neil, que é um especialista, ele é médico, né, neurocientista. Uhum. Ele criou o treinamento DL, que está aí há mais de 20 anos no mercado, através de uma perspectiva que ele percebeu. Né? Ele teve a percepção de que, como ele fazia muitas cirurgias, ele, ali na mesa cirúrgica, percebeu que ele dava alguma sobrevida àqueles pacientes. Uhum. Mas que, ainda assim, muitos viviam naquela angústia, naquela ansiedade emocional, mesmo recuperados depois, né, fisiologicamente falando. E aí ele percebeu que poderia ajudar muitas pessoas antes mesmo de chegar numa mesa de cirurgia. Uau! E aí ele, então, partindo dessa ideia, foi buscar, então, entender um pouco melhor como ele poderia ajudar através das emoções, das dinâmicas e da própria PNL, que é a programação neurolinguística. Né? Então, querendo ou não, a gente vê que nós já nascemos, ou melhor, a gente não nasce programado, a gente vai sendo programado pelos professores, cuidadores. E chega uma hora da nossa vida que tem aquela programação que não precisa mais. Né? E o Dr. Neil, então, percebeu que, poxa, então eu consigo usar a melhor linha da psicologia, que são inúmeras, né? Num final de semana, durante 34 horas, onde eu vou fazer com que a pessoa saia de lá pensando diferente, de uma forma positiva, transformando crença limitante em possibilitadora, comportamentos que não fazem mais sentido, deixá-los de executar e executar comportamentos congruentes, né? E, obviamente, entender as emoções. Por quê? A gente não aprende em colégio, faculdade, em curso técnico, lugar nenhum, a lidar com as emoções. Mesmo se nós nascêssemos com um manual de instruções, a gente não ia parar para ler. O máximo que a gente faz é ir no índice lá, dar uma olhadinha, capítulo tal, como resolver essa diversidade, fecha de novo, vida que segue. Né? Então, o máximo que faria seria isso, claro. Algumas exceções, tem gente que gosta de ler e tal, mas a teoria, ela é diferente da prática. Né? Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui que já perceberam que estudaram um monte de coisa na teoria e na prática não condiz, algumas coisas são um pouco diferentes, né? E o DL, ele tem essa possibilidade da gente poder olhar para a pessoa mais importante no mundo, que é a gente mesmo. E que a gente raramente consegue fazer isso. É muito corrido, né? Muito. O que eu mais escuto é isso, tô na correria. Hoje mesmo falei com umas 20 pessoas, mais ou menos, né? Assim, só de passagem, eu já pude ouvir muito disso. Tô na correria, me manda amanhã, fala comigo depois. Isso porque a gente vem conversando com muitas pessoas, né, durante a semana,
para poder levar essa ideia, porque o DL é uma ideia, É. uma qualidade de vida. E a Lu Ortiz está com a gente. Olha Todo só. mundo tinha que fazer pelo menos uma vez na vida DL. Verdade, Lu. Tu falou tudo. E eu faço questão, Fábio, de dizer, dar esse depoimento, que quando a primeira vez que o Fábio me chamou para fazer o DL, eu não quis. Por quê? Não me coloquei em prioridade. Eu estava iniciando na rádio, então eu achei que, imagina, eu ia perder um fim de semana para ficar em imersão, sem pegar celular, sem postar, sem fazer nada. Era um fim de semana perdido na minha ideia, né? E hoje eu estou ansiosa para fazer o próximo. Então, assim, ó, como a gente não tem ideia do quanto isso muda a vida da gente, até a gente experienciar isso. Por isso que eu acho que as pessoas não conseguem entender o chamado. Muitas vezes o treinamento chega para muita gente e de determinadas formas, né? Então vamos supor, na nossa vida a gente busca respostas, né? As perguntas nos colocam em movimento. Chega uma hora que as respostas começam a chegar. Uhum. E acontecem algumas coisas que eu gosto muito de deixar claro, que é o seguinte, às vezes a gente não tem maturidade emocional para saber que aquilo que chegou é uma resposta. Exata, Né? Verdade, Fábio. Às vezes a gente fica pedindo tanto uma resposta e antes de fazer o DL, tu não entende que aquilo é a resposta. Verdade. Mas tá tudo bem. E tá tudo certo, e tá tudo certo. E o mais maravilhoso de tudo isso é a família que se constrói depois do DL. Sim. Isso é fantástico. Se tu deixar, eu vou ficar falando aqui. Por favor, Fábio, por favor. Chegou conosco a Miriam, super, do Baita Super. Querida, ela tá dando assim, top ver essas águias aqui. Dali Águia Real. Daiane Lopes, minha amiga amada também aqui com a gente. Então, obrigada, gente, por essa audiência, porque hoje está valendo muito a pena. Todas as entrevistas valem, mas essa é um presente, porque foi um presente, foi um divisor de águas na minha vida. Todo mundo pode até parecer clichê, gente. É um divisor de águas. A pessoa merece, né? Deixa de precisar, a pessoa merece. Alguns até brincam. Não, esse precisa. É verdade. Meu Deus, Fábio, assim, ó, quanta coisa, quantos nós eu desatei nesse fim de semana que eu fiz o DL. Isso é uma metáfora linda, né? Porque, assim, eu gosto muito de compartilhar também. Vamos supor que você está segurando um balão de gás hélio, né? E a tendência do balão é subir. E do outro lado, na ponta, tem uma pequena pedra. Uma pedra que muitas vezes é um comportamento que a gente não gosta, é uma crença limitante que a gente tem consciência, mas a grande maioria a gente nem percebe que está lá. Verdade. E fica incomodando, né? E aí, aquela crença, aquela falta de habilidade que você não tem para fazer alguma coisa, também pode ser o que você quiser. Durante o treinamento, você consegue dissolver essa pedra. E aquilo que está me incomodando, no caso, o balão, ele acaba subindo. E aquilo já não é mais algo que te impede ou que te atrapalha, né? A gente tem aí mais ou menos 5% de consciência daquilo que a gente faz. E 95% de forma inconsciente. Porque eu estou aqui falando contigo, mas não estou pensando que eu tenho que piscar agora. Né? Quem está nos assistindo, a pessoa começou a perceber o piscar, né? Ou respirando. Né? Então, muitas coisas que a gente faz no automático, isso se estende a comportamentos, a crenças limitantes que a gente não consegue conscientemente ter essa estrutura. Ou seja, que estrutura é essa? Tudo que a gente vive são fatos. Né? Esse fato a gente dá um significado com alguma emoção. Isso se torna a experiência de vida. Fato, significado e emoção. Quando a gente vivencia uma experiência, às vezes a gente tem né, clichê, mas não consigo explicar. Bem isso. Né? E é isso mesmo, né? Com certeza. Porque como é que tu vai explicar uma experiência de vida baseado na tua vida?
Como é que tu explica? Puxa, então, um momento da minha vida eu vivi tal coisa, a pessoa talvez possa sentir algo parecido, que ela passou por algo parecido, mas não consegue alcançar a transformação que isso faz na vida daquela pessoa. Então, fato, significado, emoção geram nossas experiências. E baseado na nossa experiência, a gente começa a acreditar que aquilo é certo ou errado. E baseado no que é certo e errado, a gente começa a tomar nossas decisões. E tem nossos resultados. Aí a gente está ali vivendo a nossa vida maravilhosamente bem, e os resultados começam a ser negativos. E aí, você que está nos assistindo agora, que não fez o DL ainda por enquanto, começa a tomar decisões diferentes. Isso funciona 2, 3 dias. Porque a experiência de vida continua sendo a mesma. Então a pessoa não consegue ter possibilidades diferentes dentro da mesma experiência de vida. Verdade. Então como é que aquela pessoa vai mudar a forma de pensar se ela continua tomando decisões em cima da mesma experiência? Ai, olha aí que profundo isso. Né? Não, e a gente não percebe isso antes. Não percebe, claro que não. Não percebe. Para que a gente possa mudar então, Silvinha, o resultado e a forma de tomar decisões, a gente precisa ter uma nova experiência. Como é que a gente faz isso no DL? Através de dinâmicas. Então, as dinâmicas e os exercícios, as tarefas que são feitas dentro do treinamento, elas nos proporcionam ressignificar. Isso é a melhor parte para mim. Fatos e situações que a gente já viveu, para dando um novo significado, né? Ressignificando, gerando uma nova crença possibilitadora, decisões mais congruentes, né? E resultados desejados. Uma coisa que a gente percebe muito é muita gente querendo se motivar. Como eu me motivo? Agora, assim, ó, tu pegou uma questão bem importante, assim, ó. Na minha experiência ali no DL, que foi que dia mesmo, Fábio? Foi... Agora me pegasse. Dia 16. Dia 16. Dia 16. Naquele dia ali, gente, o que eu percebi, Fábio? O quanto é gigante o número de pessoas que buscam o seu autoconhecimento, que é o que o Alex disse ali. O treinamento nada mais é do que tu encontrar a ti mesmo. Perfeito. E por que hoje em dia as pessoas hoje ficam mais frustradas, mais infelizes, mais perdidas? Porque não se encontram. E cadê a ferramenta? Não acham também. E esse é outro depoimento que eu vou dar. Eu fiz 7 anos de psicanálise, eu fiz 3 anos de psicoterapia, eu fiz várias constelações familiares, eu fiz muitas dessas práticas aí, nada resolvia. Nada resolvia. E aí eu fui pro DL. Olha só, eu fico pensando assim, né? Cada linha de autoconhecimento, ela tem o seu valor e a sua importância. Lógico, né? Tiveram importância. Sem dúvida, fizeram de algum jeito fizeram alguma mudança, alguma transformação que quando chegou no treinamento, tu estava bem mais preparada por ter passado por tudo isso. Exato, né? Porque, nossa senhora, porque daí eu acho que assim, todas essas ferramentas que eu já tinha feito, foi como se fizesse assim, pum. Perfeito, exatamente. Né? É uma explosão, Fábio, é uma explosão. Tu sai, primeiro, gente, a gente sai dali e a gente tem assim, a impressão que a gente vai mudar o mundo. E vai mudar mesmo. Sensação. Sabe o que a gente muda? E a gente muda. O nosso mundo. Aí, ó. Perfeito, Fábio. Perfeito, porque assim, uma coisa que a gente tem que entender muito também, né, Silvia, é que toda ferramenta de autoconhecimento, ela nos leva até um determinado ponto. Vamos pensar o seguinte, a gente está dentro de um carro, tá? O carro é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Metaforicamente falando. A gente chega até um determinado ponto onde se encontramos um leito de um rio. A gente não consegue passar com esse carro. A gente precisa pegar um barco. O barco é uma outra ferramenta, um outro autoconhecimento. Uau. A gente transpõe esse rio, encontra um outro carro, que é uma outra ferramenta. Então, um caminho de evolução, a gente vai se dando conta que as ferramentas estão disponíveis para que a gente passe por alguma diversidade com aquela ferramenta, né? E a ferramenta que a gente utiliza é a programação neurolinguística, que no nosso instituto, hoje, todos os cursos e treinamentos são com PNL.
Todos. Todos. Tá. O nosso instituto é o maior instituto de PNL do Brasil e do mundo. Uau! Por isso que o Dr. Neil já é uma pessoa, assim, sábia no que ele faz, né? Todos os treinamentos e cursos, ele estruturou. Então, quando ele constituiu, né, a ideia de estruturar o DL, ele percebeu que a programação neurolinguística poderia ajudar o quê? A sair dessa dinâmica e fazer essa dinâmica e costurar as melhores linhas da psicologia para que aquilo seja algo contínuo e intenso. A gente aprende de duas formas, que é o que a gente encontra no DL. Por repetição e por emoção. Só que a emoção ela é muito mais profunda, muito mais transformadora. É verdade. Né? É. E nesse caminho de evolução que eu estou aqui há 12 anos, eu fiz o DL em 2010. Ó, o Alex também. Eu lembro do Alex quando eu estava no meu treinamento. Cheguei na sexta-feira, por algum bom motivo, ele deixou lá uma coisinha bem bacana para mim. Ai, que legal. Eu tenho guardado até hoje. Ele e a Tati. Uma caixinha, né? Não é isso, Alex? Fala para nós aí. Uma caixinha, eu lembro bem direitinho. E também outras coisas, né? Que a gente consegue perceber do carinho de quem já fez o treinamento, de compartilhar dicas com outras pessoas. Né? E durante esse caminho de evolução, eu fui aí fazendo então as formações dentro do Instituto, formação em practitioner. Primeiro eu fiz o DL, depois eu fiz o curso de negociações e vendas com PNL. Esse curso me trouxe uma visão de como eu poderia aprimorar a minha comunicação. Então, se no DL eu podia entender minhas emoções, sim, agora eu vou compreender como as minhas emoções, alinhadas à forma de eu me expressar, pode gerar mais resultado. Porque tu vê, né? Eu descobri o DL numa quinta-feira, um dia antes, às 9h30 da noite, de uma colega que tinha feito. Sério? Eu ia te perguntar como é que tu descobriu. E aí, casualmente, eu falei assim, eu só ouvi 4 coisas. É um treinamento de liderança, com emoções, e que tu fica hospedado no hotel. Aí eu falei para a pessoa, Márcia Floriano é o nome dela. Falei, eu vou fazer. Ela não levou fé, né? Só deixa eu terminar de prestar atenção na aula aqui. E aí foi. Aí quando acabou a aula, a gente foi até o estacionamento, fomos caminhando, ela foi me explicando outras coisas. Beleza. Cheguei em casa, arrumei minhas coisas. Na época eu estagiava no escritório no centro de Porto Alegre. Sim, porque o Fábio é advogado, gente. E assim, por formação. Bacharel em Direito por formação. Isso. E aí, qual era o meu objetivo como futuro advogado? Né? Buscar uma forma de me comunicar melhor com o juiz, com o meu cliente, entender a cabeça dessas pessoas. Sim. Em qualquer área da vida, a gente lida com pessoas. Verdade. Né? Se eu souber como funciona a minha cabeça, as minhas emoções... Vai ser muito mais fácil. Mais fácil de eu me comunicar melhor com o juiz, com o promotor, com outro advogado, com as partes. Eu pensei, fui buscar isso. Só que eu cheguei lá, cheguei em casa, arrumei minhas malas, expliquei para minha mãe, para meu pai. Não entenderam muita coisa, tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei lá, não era exatamente aquilo que eu achava que era. Mas como essas 4 palavras me chamaram a atenção, eu pensei assim, bom, se eu já estou aqui agora, e era uma coisa que eu já estava, era uma resposta que eu estava procurando e chegou para mim desse jeito. Viu? E aí, então, fiz o DL, depois fiz o negociações de vendas com o PNL, porque a gente negocia e vende o tempo inteiro. Né? Sim. Está aqui. Tudo. Abre concessão aqui, abre concessão ali, né? Exato. Dá um descontinho lá. Com certeza, porque, na verdade, a gente vende nossa ideia, a gente vende a nossa imagem, a gente vende possibilidades, né? A gente vende e negocia o tempo inteiro com a gente mesmo. Tu negocia contigo, tu vai dormir mais 5 minutos ou tu já levanta logo? Eu negocio que eu quero ficar na cama mais uns minutinhos para atualizar minha, né? Exatamente. Ai, Daniela Reunião Fraga, beijo, foi secretária da OAB durante anos. Querida Dani, querida. Coisa boa. Ver essas pessoas maravilhosas com a gente. E aí, ao longo dessa vida, então, né, Silvinha, de desenvolvimento, depois eu fiz o practitioner, e aí, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, a Daniela Martins. Beijo, Dani. Né, e a gente começou, então, como amigos, caminhar por esse caminho de evolução,
Fizemos o Practitioner, depois fizemos o Advanced, o Coaching, depois fizemos o Renascimento, o Hipnose. A gente fez todas as formações com o PNL que tem no nosso instituto. E a gente só pôde aprender ano após ano, que a gente nunca vai saber tudo. Nunca sabe. E a cada DL, a gente aprende muito com quem está fazendo o treinamento. Isso que é o fantástico, né? E esse último ano eu tive a oportunidade também de fazer uma formação em psicanálise, para que a gente possa ampliar mais possibilidades. Ai, que tudo. Porque Né? a gente está sempre aprendendo, sempre Sim, buscando, então, né? E muita coisa se conecta. E o Alex Né? falou uma coisa bem aqui, ó. Ele fez o primeiro dele em 2010, nunca mais parou, que nem tu, assim, ó. Sim, claro. Porque, e eu super entendo isso, porque assim, ó, eu fiz o meu primeiro agora e eu quero me programar para fazer vários também. Porque depois que a gente começa nessa busca... É uma porta que se abre, né? Nossa Senhora. E o caminho de evolução, ele é perpétuo, né? A gente está sempre... O mais importante é a gente saber com quem e aonde caminhar. Isso aí eu acho que é o segredo. O segredo é bem mais profundo, mas esse é o início. Tu viu que assim, é sempre um mistério, né? Sempre uma descoberta, né? Fábio, deixa eu fazer um carinho aqui para as pessoas, porque ele aqui, ó, tem aqui, ó, a Melin Rosa, lá do Senac, dizendo 4 para vocês. Querida, ela também fez, ó, não sabia. Que tri. A Dani Azevedo, a Daniela Martins, beijo, queridona. Também tem aqui o Alex Cecílio, uma caixinha preta com pedra dentro. Não dá spoiler, olha. E ele diz assim, ó, Marildes Ribeiro, meu Deus. Marildes, assim, ó, a Marildes foi uma peça tão importante no meu DL, meu Deus. Beijo, mãe. Beijo, Marildes. No DL tive uma resposta de um trauma da infância. Foi muito importante na minha vida. Eu também, Marildes, eu também. A Niara, nossa colega. Forte 4 para você, só pelo dia 23. Ela já vai fazer um outro. Ela vai lá receber o pessoal, né? É verdade. A Márcia Golo. Olha aí. Foi maravilhoso o nosso DL. Essa live está ótima, querida. E o Alex disse assim, ó, uma das coisas fundamentais do DL é que o treinamento desconstrói muita coisa para poder ir de uma nova maneira, coisa que muitas outras terapias não fazem. Perfeito. Eu acho assim, ó, pegando o gancho dele, totalmente congruente, totalmente muito bem-vindo, foi perfeito o que ele disse. E, inclusive, toda vez que eu encontro alguém da época, quando eu fiz o treinamento, até falei, a Dani sabe disso, eu fico assim, muito emocionado, porque o caminho de evolução a gente reencontra pessoas. Né? Em algum momento da nossa vida a gente vai se encontrar de novo e trocar figurinha, como é que tu tá, como é que estão as coisas, como é que tá aquelas ferramentas, porque assim, o DL, ele compartilha ferramentas. Uhum. Imagina, a gente não tem como serrar uma madeira com martelo, né? A gente não tem como pregar um prego com serrote. Uhum. No primeiro momento, quando a gente não entende as ferramentas, a gente vai lá e usa aquilo ali da maneira como dá. Uhum. Né? Uhum. Agora, quando a gente entende que essa ferramenta é para lidar com isso, essa é para com essa, tudo fica mais fácil e a gente perde menos tempo com aquilo que não tem tanta importância. Né? Então, que nem ele falou, a gente vai sendo programado pelos nossos pais, em algum momento a gente se reprograma dentro do DL. Eu preciso que, olha aqui. Segue o baile. A gente tá com o Marco Antônio, meu sobrinho, filho da Vassi, da tua prima. Marquinho, beijo. E a Niceia Mota também tá aqui com a gente. DL mudou tudo para mim. Beijo da Nil para vocês, só pelo dia 23. Ai, Nil, quero carona. Guilherme Venturi. Fica a dica, tá, Nil? Quero carona. O Guilherme Venturi, meu lindo. Amei a camiseta, Silvinha, 4 para vocês. A Niara também. Oi, Best. Estamos falando na live. Continuando aqui, ó. Gente, vocês não tem... Assim, ó, Fábio,
não tem como explicar. Assim, só tu, por favor, tu fala. Eu, se Tá, ficar falando, eu imagina. vou ficar aqui bestificada falando assim, ó. Não, eu gosto muito de falar, né? Algumas pessoas devem falar, Fábio, eu falei para a pessoa lá, mas a pessoa ainda não. Eu não convenço ninguém, eu só explico para ela dentro da realidade dela. Né? Eu só preciso de 15 minutos para falar com essa pessoa e ela vai conseguir alcançar o que o treinamento pode nos ajudar, né? A gente faz o DL lá no Hotel Locanda, em Novo Hamburgo, já faz desde 2012. Quanto tempo! Hotel maravilhoso. Lá em Novo Hamburgo, lá, a gente mora lá, né? Eu e a Dani. E é um hotel assim que a gente tá em casa. Né? Esse período de pandemia, a gente obviamente não pôde fazer o treinamento, a gente voltou a fazer em setembro, e com todas as restrições, cuidados, e chegar lá e sentir o cheiro do hotel e poder arrumar as coisas. Assim, é a nossa segunda casa lá, né? E o treinamento a gente assim faz o ano inteiro, obviamente a gente depende da agenda do hotel, né? Não tem como a gente sair falando quais são as próximas turmas, mas a gente tem um cronograma onde a gente vai compartilhando com as pessoas, o pessoal aí vai perguntando, a gente vai compartilhando as datas e assim por diante, né? O treinamento por si só, ele fala muito, né, no resultado. Quando eu fiz, né, isso é uma coisa legal de compartilhar, assim, a maioria das pessoas que conviviam comigo naquela época achavam que era fogo de palha. Olha... Mas tá tudo bem. Eu pensei pra mim, né? Tudo bem, tá tudo certo. E aí, lá em 2012, as pessoas perceberam que não era fogo de palha. Porque na época que eu fiz, só tinha eu que tinha feito o treinamento, naquela época, que morava no centro de Viamão, né? Sério? Tinha uma pessoa que já tinha feito treinamento, pelo menos que eu conhecia, que morava mais ali na Santa Isabel, mais ali na agronomia. Mas, na minha região, lá onde eu morava no centro, ali na foto da igreja, ali no escritório, onde eu frequentava muito, só eu tinha feito treinamento. E aí, naquelas circunstâncias, não, isso é fogo de palha, vamos ver até onde vai. Meu Deus! E muito eu escutei isso. Em 2012, perceberam que não era, começaram a perceber que tinha uma coisa diferente, que ele tá, perceberam o teu comportamento. Os resultados, exatamente. E isso tudo não é o que estou dizendo da boca para fora, são pessoas que compartilharam isso, que diziam isso, né? E para mim é uma alegria imensa poder perceber que tudo bem, as pessoas tiveram que ver com os próprios olhos, né? E tá tudo certo. O importante é que fez sentido para elas em algum momento. Né? E eu fiquei feliz, assim, porque agora até a Marilde já fez, até a tua mãe já fez. Não, aí foi assim, pois né? Eu fiz o DL em 2010, DL 32. Depois eu levei minha irmã no DL 38. A Paty fez também. Aí depois eu pensei, eu quero levar meu pai, né? Com certeza. Aí, na época, o meu pai falou que não. Aí eu falei, tá tudo bem. Aí em 2012, eu trouxe meu irmão. Aí eu trouxe o Gera. Depois eu trouxe a minha mãe e veio meu pai. Ai, que amor. Então, o que acontece? Há uma estratégia. Sempre. Pense você aí. Se você quer trazer aquela pessoa e não conseguiu ainda, há uma estratégia para trazer ela. Só preciso de 15 minutos para falar com ela. Mas o mais importante é o quê? Que quando a gente consegue compartilhar com quem a gente convive, com a própria família dentro de casa, por exemplo, essas ferramentas, o ambiente já é outro. Verdade. Né? Verdade. O que se evita de discussão, de brigaçada, de picuinha, essas coisas, a gente consegue fazer com que tudo seja mais leve. Aí depois eu trouxe o meu cunhado, o Juliano, né? O Juliano Loy, o grande músico de Viamão. Verdade. Também depois a minha sobrinha agora por último, o Ramon também fez também, que legal. A Nicole, a namorada dele. Então, não tem como a gente chegar em casa e não falar sobre esse assunto. Não tem. Não, simplesmente não tem. Então, e isso, para mim, é uma missão de vida tão grande, tão profunda, que às vezes a gente acaba deixando de ir em alguns lugares, de alguns casamentos, né? 15 anos. Sim, porque os treinamentos são finais de semana. Exato. Aí tu acaba abrindo mão de algumas coisas da tua vida, mas acontece que, assim, tu tem a recompensa. Isso, né? Exato. Algumas pessoas, no começo, não entendiam. Mas eu falei, tá tudo bem. Em algum momento, essa pessoa vai conseguir compreender, né?
Tá tudo certo. Isso que eu dancei 20 anos no CTG, Armada Grande aqui de Viamão, e depois eu pensei, puxa vida, todo final de semana eu estava dentro de um galpão. Agora eu estou dentro de um hotel. Pelo menos é mais confortável. Verdade, né, Fábio? Coisa boa, né? E Mas sempre missão... em comunidade, sempre fazendo, sempre em comum. Estava sempre em comum. A missão, quando chama, ela só muda de ambiente. Verdade, porque assim, ó, o CTG também é essa comunidade. Uma família, né? É uma família. E agora o DL é outra família, né? É outra família. É a missão, né? Exatamente, né? Eu falo para a Dani, né? E até quando a gente se reúne na reunião pós-DL, que é na segunda-feira, a gente vai dormir pensando como a gente pode ajudar essa pessoa a olhar para isso. Né, a olhar para uma diversidade e ter a ferramenta para resolver aquilo. Porque ninguém estava preparado para passar por uma pandemia. Não. Nem eu, nem tu, nem empresas, nem ninguém. Ninguém. Né? Que situação pro DL, né? Então, imagina quem fez no o último DL antes da pandemia, e quem fez antes estava meio preparado já, né? Emocionalmente, digo, né? Emocionalmente. É verdade. E quem deixou de fazer por algum motivo, quando voltou ao treinamento, estava lá. Porque, assim, querendo ou não, é fato que em algum momento a gente vai ter algumas adversidades que a gente não tem controle. A gente achava que estava no controle. A pandemia bateu na porta e falou, opa, eu vim sem avisar, só para lembrar que tu não está no controle. E agora te vira. Né? E aí a gente começa a entender que muitas coisas a gente precisa colocar como prioridade, nada mais do que a gente mesmo. E o DL mostra, não querendo ser clichê, já sendo, o DL mostra exatamente aquela questão do avião, do oxigênio. Perfeito. Não é verdade? A máscara de oxigênio. A máscara, o DL te desvenda, porque tu pensa assim, que frescura. Isso é propaganda de avião. Não, o DL mostra que é exatamente isso. Se tu não botar em ti, se tu não olhar para ti, o resto, a volta não vai fazer nunca sentido, né? Exato. É uma coisa assim que faz muito sentido para mim. A gente tem 5 minutos. Isso já? Já, mas o que a gente vai deixar decretado? Vamos lá. Que tu vai voltar. Quantas vezes quiser. Porque um só é pouco para falar. Vamos fazer uma vez por mês? Vamos. Então tá fechado. Combinado, aqui, fechado. Todo mundo que tá aqui já tá... Ok, aqui, ó, combinado, porque ele aqui, ó, a Ana Paula falou uma coisa certa, que a gente não pode deixar de dar os parabéns para aquela equipe lá que nos recebe, aquela equipe toda lá. Os dindos, todos assim que ficam ali, né? A Márcia Golo falou ali, ó, com o Fábio está sorridente aí no curso. Não era assim, verdade. Não pode dar spoiler, né? Não pode, a Niara. Aqui é o Fábio, Psyu. Só para quem sabe. Aqui, ó. Então, a Patrícia Tagana foi incrível, inexplicável. O DL é transformador, pode levar as pessoas que tu ama para viver essa experiência. Não tem, é verdade, não tem preço, tem valor. E falando nisso, Fábio, assim, já que a gente tem só 5 minutos, vamos lá. Uma vez ao mês agora, tá? Porque é muito assunto. Sim. Qual é o próximo? Como é que faz para se inscrever? Muito bem. Nosso próximo encontro é dia 23 a 25 de setembro. Ainda dá tempo. Se eu conseguir fazer a inscrição um dia antes, é porque tem bastante tempo aí para o pessoal se organizar para fazer o treinamento. Tá. E se quiser mais informações, lógico, pode chamar aqui direto a Silvinha, pode ir lá no nosso Instagram, @dlportoalegre.inex. Pode ir no meu Instagram também, que é Fábio_DLRS. Todo mundo adorou a ideia de uma vez ao mês, nós dois aqui. Maravilha, vamos Dale. lá. Ferramenta que não falta. Então aqui, gente, já sabem. Quem quiser mais informações, pode falar comigo que eu tenho contato direto dele. Passo para quem quiser. Ou nossas mídias. Ou as mídias dele, que é Instagram, Facebook. Lembrando, @dlportoalegre.inex. Muito importante isso. Porque agora a gente não vai ter tempo, eu tenho que entregar o estúdio para o meu colega. Foi um prazer desde já. Com muito carinho. Meu amigo, porque ele salvou a minha vida, gente. O DL salvou. Ajudei a tu se salvar. Até daqui um mês, tá? Daqui um mês. Gente, gratidão. Grande 4. Grande 4 para todo junto. mundo. 1, 2, 3, 4. Águia. Tchau, gente. Valeu, galera.